Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, o que foi o ato institucional número 5? Como vocês sabem, devem ter lido nos jornais, acompanhado na internet, nas televisões, no último dia 13 de dezembro comemorou-se o 50º aniversário do ato institucional número 5. Ele foi promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. Muitos historiadores chamam o ato institucional número 5 do golpe dentro do golpe. Os militares, com apoio da burguesia brasileira, haviam dado o golpe de Estado no dia 31 de março de 64, e no dia 13 de dezembro de 1968, com a promulgação do ato institucional número 5, o que nós teríamos vivido teria sido o aprofundamento desse golpe. Um golpe que teria radicalizado o golpe de 64. E assim foi. Se nós lermos o ato institucional número 5, poderemos ver que todo aquele verniz aparentemente institucional do golpe de 31 de março de 64, que deixava as instituições funcionando, embora tenha havido cassações e proibições de partidos políticos, que deixava a Corte Suprema emitindo habeas corpus, embora controladamente, toda aquela maquiagem institucional preservada pelo golpe de 64 viria abaixo com o AI-5. O AI-5 dava ao presidente da República poder de intervir a seu bel prazer em estados e municípios, permitir que o presidente da República fechasse o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, como as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, dava direitos ao presidente da República de demitir qualquer funcionário público, seus atos estavam fora da revisão judicial, ou seja, nenhum ato governamental poderia ser questionado no poder judiciário. O presidente da República era eliminado através do AI-5 também o habeas corpus para crimes políticos. O presidente da República recebia, portanto, através do ato institucional número 5, poderes totais. Ele podia determinar demissões, prisões, intervenções, censura à imprensa. Ele passava a concentrar, a partir do ato institucional número 5, que duraria 10 anos, até 1978, o presidente da República, no sistema montado pela ditadura militar, ele passava a controlar plenos poderes a partir do AI-5. O único elemento importante que a ditadura manteria da arquitetura institucional fundada pelo golpe militar de 64 seria a rotatividade no governo. O Brasil, ao contrário de outros países, como o Chile do Pinochet, por exemplo, estabeleceu uma ditadura militar rotativa para evitar tanto o excesso, a concentração de poderes num único oficial general, como também para manter ainda algum verniz de que o Brasil estava submetido à institucionalidade, a regras institucionais. Então, a ditadura militar os governos da ditadura militar tinham um mandato. Esses governos eram, a cada 4 anos, a cada 5, mudou ali o período, eles eram alterados. O Castelo Branco foi sucedido pelo Costa e Silva, o Costa e Silva adoece, uma junta militar assume, em seguida o Médici é eleito presidente por um mandato de 4 anos, depois o Geisel é eleito presidente para outro mandato de 4 anos, e em seguida o Figueiredo é o último presidente do ciclo militar. Quer dizer, a ditadura militar tinha mandatos, eram diversos governos que compunham o regime da ditadura militar. E a partir de 1968, cada um desses presidentes ditadores teve como principal espada do seu poder o ato institucional número 5. É a partir do ato institucional número 5 que a ditadura passa a exercer o seu poder com a máxima violência, crescem as mortes e desaparecimentos políticos, cresce o número de cassações de mandatos parlamentares, crescem a intervenção em estados e municípios, os anos de chumbo. O momento duro dos anos de chumbo é exatamente aquele que sucede o ato institucional número 5. Mas por que a ditadura teve que recorrer ao ato institucional número 5?
Isso é um debate fundamental. Setores conservadores e de direita inventaram um argumento que não tem base comprovada no estudo da história brasileira. Qual é esse argumento? A de que o AI-5 teria sido uma resposta do regime militar à luta armada, à resistência armada que certos setores da oposição passariam a fazer ao regime militar. Esse argumento é uma falsidade. Anteriormente ao AI-5, existiram ações armadas completamente avulsas, de menor importância, sem maior relevo. Eram iniciativas ainda de resistência ao golpe de 64, ou ações armadas isoladas visando objetivos financeiros. Fundamentalmente, a oposição pré-AI-5 é uma oposição popular e institucional, não está marcada pela resistência armada. As ações armadas passariam a ter relevância depois do AI-5. Por que interessa a setores conservadores e de direita esta tese de que o AI-5 teria sido uma resposta à luta armada? Para poder construir no imaginário social a lógica dos dois demônios, de que existia uma ultradireita militar, configurada pelo Ato Institucional número 5, porque havia uma ultra-esquerda armada, disposta à guerra civil e à insurreição para derrubar a ditadura. A ideia desses setores conservadores e de direita que propugnam, que defendem essa tese, é explicar, justificar a ditadura aberta do grande capital, a ditadura aberta dos militares com apoio direto da burguesia e do capital internacional, justificar sua violência como uma resposta a uma suposta violência de esquerda. E isso é uma grande falsidade. O AI-5, de fato, é uma resposta ao fato de que a ditadura não havia conseguido quebrar a coluna vertebral da resistência popular que começa logo depois do 31 de março, logo depois do golpe militar de 1964. Passados alguns anos do golpe, o movimento estudantil se reorganiza e, desde 1966, ocupa as ruas do país com lutas importantes contra as medidas que a ditadura ia tomando no campo educacional. A UNE é uma entidade de vanguarda, de relevo na luta pela democracia, e a partir de 66, 67, fundamentalmente 68, consegue levar massas de milhares e milhares de estudantes e apoiadores dos estudantes para as ruas do país. Todos vocês conhecem o episódio marcado na história como a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, realizada em 68, como momento de auge, como auge de um conjunto de mobilizações que havia começado a se expandir por todo o país depois do assassinato do estudante Edson Luiz no dia 28 de março do ano de 1968. Também em 68, a classe operária começa a dar demonstrações de resistência ativa, especialmente com as greves em Osasco e Contagem, greves importantes, greves que mobilizaram dezenas de milhares de trabalhadores, e com as atividades de resistência durante o 1º de maio daquele ano também. A classe operária botava a cabeça acima, protestava, se organizava, começava a lutar por salários com grande unidade e grande apoio na sociedade. Esse clima, ele é um clima que vai desestabilizando a ditadura. A ditadura havia compreendido que tinha criado, depois do golpe de 64, as condições para impor o seu programa econômico sem maior resistência. O programa econômico que levava ao aprofundamento da superexploração do trabalho, que levava ao reforço dos grandes capitalistas em detrimento dos salários dos trabalhadores, dos seus direitos sociais, dos investimentos sociais. A imposição desse programa antipopular, antipatriótico, esse programa de arroxo dos salários, pressupunha não existir resistência. Quando, em 68, estudantes e trabalhadores revelam capacidade de combate e de luta, a ditadura vai revendo
a arquitetura institucional que tinha montado em 64. E vai se impondo no interior das Forças Armadas a chamada linha dura, ou seja, aqueles setores que achavam que devia se aprofundar o golpe e a ditadura devia ser escancarada, violenta, repressiva ao limite, adotando características ainda mais fascistas e autoritárias, como de fato ocorre depois do AI-5. O AI-5 é uma resposta às manifestações populares, operárias e estudantis, mas também uma solução, uma tentativa de solução à crise institucional que havia no interior da ditadura. Naquela arquitetura montada pelo golpe de 64, o Congresso continuava a funcionar. Claro, com muitas cassações, foram cassados dezenas e dezenas de parlamentares depois do golpe de 64, partidos foram proibidos a partir do AI-2, apenas 2 partidos podiam funcionar, o antigo MDB e a Arena, que se dizia a Arena era o partido o MDB, um partido era o partido do sim, outro partido era do sim senhor, quer dizer, 2 partidos concebidos para apoiar o regime militar. Era desenhada uma arquitetura, portanto, na qual o Congresso, o Parlamento, continuaria funcionando. Só que essa arquitetura, no ano de 68, revela contradições seríssimas. E essas contradições se manifestam principalmente no episódio do discurso do Márcio, do deputado carioca Márcio Alves. Esse deputado faz um discurso de crítica, de acusação pesada contra os militares. E os militares pedem sua cassação à Câmara dos Deputados. Ele era deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Sua cassação é pedida e o Congresso recusa a cassação pedida pela ditadura militar. Não apenas integrantes, a maioria dos integrantes do MDB vota contra a cassação, como também deputados da própria Arena. A ditadura vai se dando conta nessa situação de que ela não tinha mais o controle do parlamento e que, portanto, aquela arquitetura montada em 64, além de frágil para enfrentar a resistência operária, popular e estudantil, também era uma arquitetura frágil para controlar as forças civis que se representavam, que se faziam representar no parlamento. Por isso, o ato institucional número 5, como uma tentativa de quebrar a resistência popular, estudantil e operária, de um lado, e, de outro lado, acabar com as contradições institucionais que poderiam potencialmente abalar a governabilidade do regime militar. Imediatamente depois do AI-5, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas ficam fechados por quase um ano, período no qual o governo militar dirige o país por decretos-leis, que era a forma que o AI-5 permitia que a ditadura governasse o país. O presidente da República, com o Congresso fechado, ele assumia o poder legislativo. Era a própria ditadura que era simultaneamente o poder executivo e o poder legislativo com o AI-5. Com o AI-5 se desata uma onda de terror no país, contra os sindicatos, contra as entidades estudantis, contra os deputados que ousavam dissentir da ditadura e contra também ministros da Corte Suprema que atacavam o regime militar. Embora o STF tenha tido um comportamento, na maior parte do tempo, regime militar, um comportamento bastante cúmplice da ditadura, bastante submisso ao regime militar, 3 dos seus ministros foram cassados pelo ato institucional número 5, exatamente para que a ditadura pudesse garantir maioria na Corte Suprema. A repressão contra os estudantes é brutal. Antes mesmo do AI-5 já havia ocorrido a repressão contra o Congresso da UNE, a prisão de mais de 800 estudantes em Ibiúna, e depois do AI-5, a repressão se aprofunda, fechando as entidades estudantis, as uniões estaduais dos estudantes, os DCEs, os centros acadêmicos. Contra os sindicatos também se aprofunda uma onda intervencionista pesadíssima, visando expurgar e prender os líderes operários mais autênticos e fortalecendo os pelegos na direção dos sindicatos. O que eram os pelegos? Aqueles dirigentes sindicais que faziam, ou que buscavam fazer, ou que estavam escalados para fazer dentro do movimento dos trabalhadores, o papel
um papel que interessava a ditadura de arrefecer, de controlar a luta dos trabalhadores. Desata-se o terror sobre a esquerda. Ali, com as 5 que começam prisões sem ordem judicial, que começam os sequestros, os desaparecimentos, uma escalada repressiva de grande impacto. Somente a partir do AI-5 se radicaliza a luta armada. Setores da oposição, setores da esquerda, em função do AI-5, analisam que já não havia mais nenhum espaço institucional disponível no país, que não havia mais como a luta política ocorrer pela via da legalidade, pela via da institucionalidade, e que o único caminho que restava para as forças populares enfrentarem a ditadura era o levante armado, era a guerrilha, era a insurreição, era confrontar a ditadura com as armas na mão, como em processo semelhante àquele que havia ocorrido em outros países, como o célebre caso da Revolução Cubana, na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista e outras mais. A partir do AI-5, portanto, é que a luta armada realmente passa a ter um papel importante no cenário político do país e o teria durante pelo menos 5 anos, de 1969 até 1974. Do sequestro do embaixador americano, o grande fato da luta armada em 69, realizado no dia 4 de setembro de 69, até a derrota da guerrilha do Araguaia, que ainda se estenderia até 76, mas que já teria sua coluna, já começaria a ser atacada em 1974. Esse é o período de vigência da luta armada que coincide com o período de vigência do AI-5. Ao contrário da explicação dos setores conservadores, portanto, não foi a luta armada que levou ao AI-5. É o oposto. O AI-5 é que levou setores da esquerda a considerar que não havia outra alternativa que não a luta armada, a rebelião armada contra o regime militar. Os anos do milagre brasileiro, onde o programa econômico da ditadura foi imposto a ferro e fogo, tanto no que diz respeito ao desmonte dos direitos sociais, a redução dos salários, como no que diz respeito à entrega do país, à entrega de riquezas nacionais às grandes empresas mundiais, esse programa econômico da ditadura, ele pôde ser imposto com os resultados que teve do ponto de vista do desenvolvimento capitalista exatamente no período de vigência do AI-5. Há uma coincidência entre o milagre brasileiro e o AI-5. Não é uma coincidência fortuita, portanto, não é nem mesmo uma coincidência, mas há uma combinação entre o milagre brasileiro, que ocorre entre 70 e 73, e o AI-5, porque a base do milagre brasileiro era a expansão da capacidade produtiva e industrial do país, tendo como fundamento baixos salários, uma brutal exploração da classe trabalhadora que havia perdido seus direitos de se organizar e de reivindicar. Há então uma relação de causa e efeito entre a repressão promovida a partir do AI-5 e o milagre econômico daquele período 70 a 73, que coincide com o governo mais violento da ditadura, que foi o governo do Emílio Garrastazu Médici, reivindicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro a todo tempo. É famosa uma camiseta do Bolsonaro. Governo Médici, eu era feliz e eu sabia. Bolsonaro andou com essa camiseta em muitas campanhas ao longo dos últimos anos. Ele é um apoiador firme desse governo fascista e assassino de Médici, que promoveu o milagre brasileiro para os capitalistas. Não foi um milagre para a classe trabalhadora, cujo grau de exploração, os baixos salários foram a grande marca daquele período, o crescimento da desigualdade social, da desigualdade que vitimou especialmente a classe trabalhadora, enriquecendo os ricos e empobrecendo os pobres. Embora alguns setores sociais se sentissem beneficiados pelo milagre, particularmente porque uma grande multidão, uma grande massa de trabalhadores do campo que quase não conseguiam sobreviver, foram para a cidade. Na cidade encontraram empregos que, embora explorados e mal pagos, ofereciam uma condição de vida superior àquela no campo, na condição na qual muitos trabalhadores viviam como maltrapilhos. O AI-5 perdeu condições
de sobreviver, exatamente quando a crise econômica, que estoura em 73 e iria se aprofundar nos anos seguintes, vai criando tamanha onda de insatisfação na sociedade que, se não fossem reabertos determinados canais institucionais, era possível que a derrota da ditadura, ao invés de ser organizada como uma transição por cima, conservadora, sob o controle dos grandes capitalistas, sob o controle da própria direita, era possível, caso não fossem abertos espaços institucionais, que mais cedo ou mais tarde o país vivesse uma situação de rebelião popular, como ocorrera em Portugal em 74, quando uma rebelião militar e popular pôs abaixo a ditadura salazarista. Ou a ditadura brasileira fica preocupada com essa possibilidade de que, por conta da crise econômica e da perda de apoio da ditadura, viesse a surgir um movimento popular que pudesse derrubar nas ruas o regime militar, estabelecendo um outro tipo de regime que ameaçasse os interesses dos grandes capitalistas nacionais e internacionais. Nessas circunstâncias, quando a ditadura já perdia apoio, quando a crise econômica se aprofundava, quando as contradições internas do regime militar já eram gritantes, quando já se reorganizava a oposição de esquerda, quando a ditadura perde as eleições parlamentares de 1974, embora tivessem sido eleições fraudulentas, porque não havia liberdade partidária nem liberdade de expressão, a ditadura perde as eleições de 74. Esse conjunto de fatores vai levando a ditadura a se decidir por encerrar o período do AI-5, cancelar esse documento legal e iniciar a chamada transição lenta, gradual e segura. Por aqui eu termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 recados. Não deixem de fazer uma assinatura no canal Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir as edições anteriores do nosso programa, bem como de outros programas da TV Opera Mundi. E também acompanhar as nossas transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma mais amigável para transmissão de vídeos, para comentários, inclusive para contribuição financeira, através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam, permitindo que nós tenhamos os recursos para investir na manutenção e expansão de um jornalismo independente, progressista, de qualidade, para que nós possamos ter os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informação contra a imprensa de direita. Para vocês terem mais informações sobre a assinatura solidária e poderem realizá-la, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência de todos que nos acompanham nessa terça-feira e convidá-los para um reencontro na próxima sexta, às 4h30 no horário de verão, às 3h30 no horário do Norte e do Nordeste. Na próxima sexta-feira, teremos o último 20 minutos do ano. 20 minutos, a atualidade será o último 20 minutos do ano. Então, temos um encontro marcado para este dia, para nos despedirmos desse ano difícil de 2008 e voltaremos a nos reencontrar em 2019. Até lá e um grande abraço.